Boa noite, a gente vai falar sobre o particionamento espectral de grafos. Aí a gente vai, eu vou explicar o código e depois plotar os gráficos. Aí a gente utilizou algumas bibliotecas, é, a NumPy, NetworkX, Matplotlib, Skylane Cluster. Elas vão, algumas de ordenação numérica, de matrizes, outras vai plotar o gráfico e outras vai fazer o agrupamento espectral. Aí a gente começa com a criação dos dados em 3D, que tem rings, os dois laços. E aí a gente tem as simples, que são as linhas, são 128 linhas. E aí cada um desses pontos, né, vão ser representados também por x, y e z, que vai estar dentro da variável x. Ela vai ser dividida em duas, que está aí dentro do m, e vai mostrar aí uma função seno e cosseno. Aí a gente vai fazer o mapeamento de X, que é das coordenadas X, Y e Z, para a interpretação RPG, que vai ser para transformar aí a nossa em pixels de imagem de vermelho, verde e azul. Esse 255 é para mudança aí na cor. Aí a gente vai plotar o gráfico aí do RGB, que aí vai ser 8 por 16 pixels. Aí cada pixel vai ter uma cor relacionada às coordenadas. Aí a gente vai fazer posteriormente a geração dos gráficos determinado pelo cluster. Então a gente vai primeiro construir o nosso grafo a partir de dois clusters, que tem aí num cluster, são dois clusters, que são feitos por afinidades aí por vizinhança. E aí, dentro desses dois clusters, a gente vai posteriormente agrupar ele nesse prelabels aí, que ele vai pegar esse meu cluster e armazenar ele aí. Depois vai ter o meu gráfico, né? O meu G aí, meu C vai ser o meu grafo, que ele vai remover também das arestas, vai remover aí as autoligações do vértice com aresta, e aí depois a gente vai ter a geração dos dados gráficos, que aí eles vão ser gerados a partir do RGB, que é o de cores, e também vai ter um relacionado ao cluster, que foi feito os dados anteriormente. Aí depois a gente vai fazer a seleção, né, dessa lista que vai estar aí, pode baixar um pouquinho mais, e aí a gente vai a gente vai fazer a plotação dos gráficos, que vai ter um RGB, outro em agrupamento espectral, e posteriormente eles vão ter por download espectral, que vai ser um em 2D e outro em 3D. Pode plotar aí os gráficos. E aí aqui a gente tem o gráfico em 2D, que é o primeiro de RBG, que ele vai ter aí as coordenadas, ó, x e y. Em cada pixel, que é esses quadradinhos aqui, vão ter uma cor relacionada às coordenadas a partir do RGB. E aí ele vai ter 8, né? 8 aqui, ó, na vertical, 8 por 16 pixels. Aí, pode fechar. E aí a gente vai ter esse outro, que são o dado pelo agrupamento espectral e também pelo RGB, ó, vão ser em 3D. Aí mostra o primeiro aqui é rotulado pelo RGB e o outro rotulado pelos agrupamentos, né, pelo cluster lá, pela divisão. Aí o outro gráfico, o grafo, vai ser por afinidade de Karen Boss, que é pelas vizinhanças aí de cada um desses pontinhos dividido de 128, né, que divide em 64, cada um dos lados do anel, e aí vai ter essas ligações cinzas aí feita pelas arestas. E aí vai ter uma essa de afinidade e são 2D e 3D. Bom, eu vou falar sobre a fundamentação matemática e uma aplicação, no caso aqui da segmentação de imagem via
particionamento espectral. Bom, particionamento espectral é uma maneira de dividir os vértices de um grafo associado à imagem em conjuntos, em subconjuntos. Então, de forma que os vértices dentro desses subconjuntos possuem uma ligação muito forte, no caso, as arestas possuem um peso muito forte, e a ligação entre vértices de diferentes subconjuntos possui uma ligação muito fraca, e essas arestas fossem de forma reduzida, possuem um menor número de arestas possível. Então, como é que realiza essa divisão, de forma que isso aconteça, de forma que obedeça a essa situação? Então, nós vamos utilizar conhecimentos da álgebra linear, principalmente de autovalores e autovetores associados a uma matriz. Que matriz é essa? Uma matriz laplaciana. A matriz laplaciana ela é formada pela subtração de outras duas matrizes relacionadas a esse grafo, ou seja, eles vão ter relação com esse gráfico, por exemplo, o peso presente nas arestas vai ser, a matriz vai ser composta por esses pesos. No caso, uma matriz é a matriz de grau, essa matriz de grau é uma matriz diagonal, e a outra matriz é uma matriz de adjacências. Bom, mas como é que vai ser feita ainda essa separação dos vértices em vários subconjuntos? Essa separação vai ser feita com base no sinal na frente que vem nas entradas de um vetor. Esse é o vetor de Flinders. Esse vetor de Flinders, ele é gerado, no caso, ele é o autovetor associado ao segundo menor autovalor da matriz de Laplaciano, a matriz Laplaciana. Então, primeiro a gente calcula os altos valores, todos os altos valores da matriz Laplaciana, vemos o segundo menor autovalor dessa matriz e fazemos o autovalor associado a ela. A partir esse autovetor associado a ela. A partir desse autovetor, a gente vamos associar elas às vértices, cada entrada dela a gente vamos associar às vértices, e a partir do sinal, se a entrada possui um sinal negativo, vamos botar esse vértice em um grupo. Se essa entrada possui um sinal positivo, vamos botar ela em outro grupo. Então, é assim que vamos realizar a separação, de forma que seja obedecida essa situação, tudo que a gente quer, que no caso, que as ligações dentro do subconjunto sejam fortes e as ligações entre os conjuntos sejam fracas. Então, essa é a fundamentação matemática por trás da segmentação de imagem via particionamento espectral. E agora eu vou falar sobre uma aplicação que eu separei, que está mais relacionado com a engenharia mecânica. É, eu estou falando, no caso, a aplicação é no caso de cálculo do desgaste, que acontece por meio de contato entre duas superfícies. Em sistemas tribológicos acontece bastante essa questão desse contato, logo gera uma preocupação muito grande com esses desgastes, essa questão de controlar esses desgastes e calcular esses desgastes. Então, por meio de uma imagem da superfície onde ocorreu o desgaste, é possível calcular a quantidade de desgaste utilizando esse particionamento espectral, onde vamos associar um grafo a essa imagem, realizar o particionamento espectral, onde as regiões onde possui uma maior quantidade de desgaste vão ser separadas em vários clusters, em vários subconjuntos, e a partir da segmentação de imagens podemos fazer o cálculo dessa quantidade de desgaste que ocorreu e vários outros estudos, várias outras pesquisas nessa imagem. É isso.